Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar a todos vocês aí de casa que estão nos ouvindo e nos assistindo com amor e misericórdia da parte de Deus. Estamos reunidos mais uma vez aqui para falarmos juntos nessa série Curados. Hoje a gente vai tratar de um tema muito especial. Então, eu quero que você já puxe a sua Bíblia. A gente vai ler algum trecho bíblico hoje, hein? Lá em Lucas 7, você vai abrir a sua Bíblia agora. A gente vai pegar um trechinho que tem como título na minha Bíblia, que é Ave Maria, a pecadora perdoada. A gente vai ler daqui a pouquinho, mas enquanto a gente vai falar por enquanto sobre o episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre pecados e a cura interior. E o que é que tem a ver o pecado com a cura e a libertação, né? Quando a gente fala sobre cura e libertação, a gente já volta o olhar também para isso, para o pecado. Porque às vezes o pecado nos prende em locais que nós possivelmente não conseguimos sair sozinhos. Possivelmente não. Não conseguimos sair sozinhos. Então, peço que você já abriu em Lucas 7 e eu peço que você abra a partir do versículo 39 para a gente ler junto. Ao presenciar isso, o fariseu que tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia que aquela é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos e a sua dívida, qual deles o amara mais? Simão respondeu: a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. E Jesus replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para lavar os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou os seus cabelos. Não me destes ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. O que será que a gente traz nessa passagem, né? A pecadora arrependida. Aqui esse episódio que Lucas retrata, João ele vai retratar mais detalhado e vai dizer quem é essa mulher. Que no caso é Maria, irmã de Marta, de Lázaro. Ela compra um denário de nardo puro e leva ao encontro de Jesus e derrama esse nardo aos pés dele, né? E chora e o unge. Naquele momento, Jesus até fala aqui em Lucas que ela só está preparando a sua sepultura. É porque antigamente o cordeiro, quando ele ia ser imolado na Páscoa, as patas dele era ungida com óleo. Então, do mesmo jeito, o cordeiro vivo, que é o Cristo, e ali é ungido também com o nardo, o óleo que aquela mulher levou para ungir Jesus. E por que eu trouxe esse texto, né? Hoje a gente vai falar sobre o pecado e como é que o pecado ele pode agir no nosso interior. Essa mulher é uma mulher pecadora, uma mulher adúltera, ela foi pega em adultério e tanto que aqui o fariseu é a primeira coisa que ele fala. Se Jesus realmente fosse um profeta, saberia quem era essa mulher, quem é, no caso, né? Então essa mulher aqui que se apresenta é uma pecadora assim como eu e como você. E se colocou diante da presença do Senhor para ser curada, como muitos se colocaram. Quando a gente fala sobre cura, muitas das vezes a gente olha com um olhar de cura só física, mas temos que lembrar que a cura espiritual é muito mais importante do que a física. Não adianta eu estar são, né? Jesus fala nos evangelhos que é melhor que o seu corpo entre no céu faltando uma parte do que seja todo o seu corpo queimado no inferno. Então, a cura, ela vem para trazer o quê? O pensamento de eu não posso continuar servindo ao Senhor a maneira em que eu estou.
Eu não posso continuar em busca de servir ao meu Deus, de servir ao meu amado, a maneira em que eu me encontro. E como assim, né? Como é que eu posso buscar e achar, encontrar essa cura? Isso eu vou trazer para você. A gente vai fazer um exercício hoje muito importante e desde já quero que você fique prestando totalmente atenção. Às vezes a gente está preso em locais que da nossa vida interior, presos em pecados, amarrados nesses pecados, né? O que a gente chama de pecado de estimação. E o que eu acho erradíssimo chamar isso de pecado de estimação. Não existe pecado de estimação. Pecado de estimação não existe. Existe pecado. Porque eu gosto de dizer que pecado de estimação não existe. Eu tenho um ódio de quem fala pecado de estimação. Pecado de estimação não existe, minha gente. Pecado não é animal para você estar cuidando e criando dentro do seu lar interior. O pecado, ele deve ser arraigado, ele deve ser morto. Ele deve morrer. Você não é para cuidar e criar aquilo. Eu sei que muitas vezes as pessoas estão dizendo, não, mas eu quero falar em termos de que eu cometo o mesmo pecado. Então você comete o mesmo pecado. Não tome posse disso para a sua vida. Que pecado de estimação não existe. Não existe. Então, chega um cafezinho aqui, né? Eu vou tomando café falando com vocês, minha gente. Que eu não tomo café. Calor, tá. Mas a gente aqui no Nordeste mata o calor no café. Então, como eu ia dizendo, né? Pecado de estimação não existe. Vou até deixar o crucifixo aqui comigo, que é pra eu ir olhando pra Jesus. Pecado de estimação não existe. Isso não existe, minha gente. Não coloque isso na sua cabeça. Que você, palavra tem poder. Então você diz assim, eu tenho um pecado de estimação tal. Você apodera-se daquilo. Ou você mesmo diz assim com seus amigos, não, eu tenho um pecado de estimação. Gente, eu digo isso porque eu tomei posse disso para minha vida. Ao falar tanto sobre pecado de estimação, eu tomei posse disso para minha vida e eu não largava o meu pecado. Era realmente de estimação. Eu estava alimentando, eu estava dando água, eu estava cuidando, acariciando o leão. O leão lá, eu tava magricelo, eu botei para comer, botei para beber uma aguinha, acariciei e criei. E aí foi mais duro matar esse leão depois. Né? Então é isso. Pecado de estimação não é brincadeira. Pecado de estimação não existe. O que existe é você estar preso ao pecado. Satanás lhe amarrou numa corrente e você se deixou ser amarrado. Porque é duro, meu filho, mas você está pecando porque você quer. Hoje eu tenho a consciência de que eu peco porque eu quero. Porque, Vitor, você não sofre tentações, eu sofro tentações. Eu consigo lutar contra as tentações. Só que, tipo, eu passo a semana inteira lutando contra a tentação. Se eu pecar, eu sei que não foi a tentação. Eu sei que foi eu mesmo que diz assim, não, agora eu vou para ver se para. Entendeu? É literalmente isso, gente. Deus nos dá uma cruz. Deus nos dá isso aqui. E através disso aqui é que eu vou passar a minha vida. A cruz ela deve ser vivenciada. Eu olhando para a cruz em que eu vou ser crucificado, a cruz que estará me guiando à santidade, que a cruz pode ser um pecado que você tenha. Porque muitos têm uma cruz. A cruz pode ser, filha, a sua homossexualidade. Porque tantas pessoas, às vezes, elas se questionam assim: nossa, mas se Deus é um Deus tão bom, se Deus é um Deus que não quer que eu sinta isso, por que ele então permitiu que eu nascesse assim? Realmente, tem pessoas que ela, como o meu diretor espiritual fala, né? Tem pessoas que elas nascem com a tendência a gostar do mesmo sexo ou dos dois sexos. E tem pessoas que criam a tendência. Você pode ter sofrido algo na sua vida, na sua infância, que criou esta tendência. Como assim, Vitor? Tem pessoas que eu conheço
que criaram tendências homossexuais porque sofreram abuso na sua infância. Tem pessoas que criaram uma vivência de sexualidade desregrada. Isso também cabe a mim, porque isso aconteceu comigo. Eu criei uma sexualidade desregrada na minha adolescência porque eu sofri um abuso na minha infância. Então, isso só deu a brecha para que o pecado ele entrasse e ele fixasse as suas raízes. E eu alimentei essa árvore. Eu alimentei o leão, como eu disse. Eu criei e cuidei do leão. Eu poderia ter matado e sufocado ele. Não, mas eu quis cuidar. E cuidando, eu acabei me afundando em uma depressão por 3 anos. Depois disso é que eu fui curado quando eu conheci o Senhor. Quando eu conheci a Jesus, minha primeira experiência com o Senhor foi nesse mesmo lugar que onde eu estou gravando isso. Esse estúdio que vocês veem não é um estúdio. Isso aqui é meu quarto. Isso aqui é minha capelinha de oração. Isso aqui é minha escrivaninha onde eu estudo. Aqui é meu guarda-roupa. Isso aqui. Essa paredezinha aqui. É um guarda-roupa. E foi nesse canto aqui onde eu estou. E onde a câmera está, que eu tive o meu encontro com Deus. Então, eu quero que você entenda que o Senhor, ele traz você ao curados para compreender uma coisa. Ele quer te curar, filho. Ele quer marcar um encontro com você toda semana. Aqui, como ele marcou um encontro com a samaritana no poço. A gente vai falar dela também mais pra frente. Então eu vou deixar mais pra frente pra gente conversar sobre isso. Mas hoje, eu quero dizer pra você que Deus lhe deu uma cruz. Assim como ele me deu uma cruz. E eu uso essa cruz em forma de aliança. Muita gente que trabalha comigo, porque eu trabalho em lanchonete, né? Então a gente tem que tirar os adornos. Então tem que tirar isso aqui. E é a minha cadeia de consagração. Aí eu tiro isso aqui pra dormir também, porque uma vez eu ia quebrando um anel dormindo. Eu usava uma corrente aqui, né? E acabou que eu dormindo de mau jeito, a corrente prendeu no anel e torando o braço de Jesus. Aí eu comecei a tirar pra dormir. Mas antes eu dormia com. E por que eu comprei esse anel? Eu comprei pra lembrar que Deus me deu uma cruz. E que essa cruz é minha aliança de amor com Ele. Uma vez, uma jornalista, uma repórter questionou Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa falou sobre os sofrimentos. A jornalista questionou, Madre Teresa, como a senhora vê os sofrimentos? A Madre Teresa foi e falou assim, minha filha, os sofrimentos não é nada mais, nada menos do que estarmos diante da cruz do Senhor, olharmos para Ele e Ele olhar para nós e dizer, minha amada, minha esposa, e beijar. No caso, os sofrimentos, que nossos sofrimentos são beijos de Jesus. Lindo, né? É isso que a gente vai começar a compreender. E para a cura vir, ela necessita de que essa criança que cai, ele vem ao encontro dessa criança interior que existe em nós, que caiu, está com um arranhão, uma feridinha. Então ele vem beijar essa ferida, para dessa ferida tratar e nos curar. Então, haverá sofrimentos, haverá dor na cura, mas é um processo importante para nós. E é isso que eu quero auxiliar você nessa jornada de cura interior. Assim como também passei e preciso também passar por muitas curas ainda. Mas é isso. Então nós nos encontramos no próximo episódio para falarmos sobre o primeiro ponto de cura na nossa vida interior, né? Falamos um pouco aqui. Esses 2 primeiros episódios foram introdutórios para vocês compreenderem como é que vai ser a nossa série. Mas a partir da próxima semana já seguimos com os episódios abordando os temas dos encontros, tá bom? Então,
É isso. Fiquem com Deus. Amor e misericórdia a todos.